Estamos de volta com o TV Câmara Entrevista, que hoje aborda o tema educação domiciliar, ou homeschooling, que é o termo popularmente conhecido, que o homeschooling é um método, uma metodologia, digamos assim, que cresceu nos Estados Unidos, que nasceu nos Estados Unidos, por isso que a gente chama popularmente de homeschooling. A educação domiciliar já foi assumida por mais de 3.200 famílias no Brasil e um número que está crescendo cada vez mais, segundo os dados da ANED, que é a Associação Nacional de Educação Domiciliar. Esses dados são de 2016. Para ampliar esse assunto, eu chamei aqui duas pessoas que convivem diariamente com a educação tradicional, que é a Angélica, que é professora da Univap, pedagoga, e a Milene Góes, que aplica diariamente a educação domiciliar em casa com os seus agora 4 filhos. Milene, vou passar para você agora a bola. Eu queria te perguntar se você não acha que a educação domiciliar promove, como a Angélica falou, um certo isolamento dos seus filhos em relação a outras crianças da mesma idade, e não só um isolamento social, mas um isolamento em termos de assuntos que são pertinentes à atualidade mesmo. Por exemplo, a Base Nacional Curricular não exige que a partir desse ano as crianças tenham aula de educação financeira, para aprender a lidar justamente para poder evitar a vida de endividamento muito comum no brasileiro. Também vai ser aprovado um projeto de lei, vai ser apreciado um projeto de lei que vai instituir que a violência contra a mulher é crime, né? Tudo isso está vindo, são os projetos novos que o governo está colocando aí. Você não acha que o homeschooling, a educação em casa, para dentro dos padrões de casa, dentro dos portões de casa, a educação que eu mesma dou para os meus filhos, isso não promove isolamento em vários sentidos das suas crianças? Não, eu acredito no seguinte, o isolamento depende dos pais. Se os pais realmente estão inseridos, e a maioria dos pais estão inseridos na sociedade, eles estão mostrando para as crianças a diversidade que existe, né? A criança, ela não aprende só no seio familiar, ela aprende quando ela também está nas suas atividades extracurriculares, enfim, ela tem contato com esse mundo, né? Ela vai ficar mais presa, ela vai ficar mais retida se esses pais ficarem mais retidos e não quiserem relação. Mas eu não conheço uma família homeschooler que não seja uma família envolvida na sociedade, né? Elas estão em todos os lugares. O único lugar que não se está é na escola, né? Agora, uma coisa que eu queria assim só adentrar nesse assunto é que a gente fala às vezes muito da escola, mas a gente fala da escola ideal, aquela que deveria ser, aquela que está no papel, aquela que nós sonhamos, né, ou se idealiza, mas existe a escola ideal e existe a escola real. O que está acontecendo hoje nas escolas justamente é isso, uma preocupação, não só, eu falo escola, né, mas a gente entende que são coisas que vêm como a base comum curricular, são coisas que vêm para que seja feito, e é óbvio que no ambiente escolar os professores, os diretores vão colocar em pauta, é que se está preocupado demais com esse ambiente social. E nós estamos vendo, de acordo aí com os rankings internacionais, que estão preocupados com educação financeira, né? Como você disse aí, deu o exemplo, violência contra a mulher, valores disso, valores daquilo, sociedade, socialização, enfim, e estamos lá em 75º lugar no ranking de PISA, né? Que é um ranking internacional, mostrando então que alguma coisa está errada, né? Alguma coisa está errada aí. Porque está sobrando tempo até para uma educação financeira, nossos alunos estão saindo do ensino fundamental sem saber as 4 operações básicas. Então,
Aí é que está o contraponto, né, dessa preocupação com a diversidade, enfim. Então, ao meu ver, a escola vai para um lugar social, né, e a parte que lhe cabe realmente, que não é só isso, como a Angélica falou, tudo bem, não é só isso, mas o essencial está sendo deixado de lado. Fala, Angélica. Meu contraponto é assim, que a escola, ela tem que trabalhar com conteúdos essenciais. E os rankings se devem por quê? Hoje nós temos cada vez mais, com essa escola para todos, a escola ela se abriu mesmo a partir dos anos 70. Então nós também não podemos falar que ela é um espaço de contradições, ela é uma representante, ela é a cara da sociedade do qual ela pertence. Mas eu acho que nesses conteúdos essenciais, eu vejo os alunos que chegam até mim, muitos de camadas populares, brilhantes. Por quê? Porque essa instituição o fez brilhante também, em parceria com a família. Então eu acho que nós temos a escola contemporânea, ela vai, esse professor, qual é a vantagem dessa socialização? Além desses conteúdos essenciais, que tem que ser garantidos sim, não é? Esses conteúdos, o aluno tem que sair da escola alfabetizado, letrado, porque a sociedade é do conhecimento e é uma forma também de inclusão. Mas nesses conteúdos essenciais eu posso o quê? Eu posso me valer sim da educação financeira até para que ele possa entender melhor a vida lá fora, né? Aí em que aspecto? Eu posso pegar um projeto com a criança de primeira série, montar um mercadinho que ele está brincando, mas ele está o quê? Trabalhando valores, está trabalhando o sistema monetário brasileiro, ele está tendo toda um desenvolvimento, um adentramento nesse universo da matemática de uma forma lúdica, que às vezes isso, o pai, por mais que ele tenha boa vontade, ele não passou por essa formação específica, ele não é um especialista da área. Então eu acho que é nisso que nós temos que nos centrar. Eu acho que a escola pública, ela está se melhorando, você vê, já está uma base. Eu acho que ela precisa sim da participação da família, mas eu acho que ela cumpre sim, eu acho que com todas as carências, com todas ainda as faltas, ela ainda é um espaço importantíssimo para que nós tenhamos uma sociedade democrática. E outra coisa, nós não podemos excluir também que quando você chega à universidade, você precisa desses saberes bem sedimentados, como bem lembrou a Milena. Aí entra o professor de Química, de História, de Geografia, e a gente percebe que já ouvi também de pais e mesmo de filhos, olhando, conversando com alunos que tiveram a educação domiciliar, que isso fica ceifado sim. E também esse contato com o outro, essa alteridade, essa vivência desse ambiente que é rico, que é contraditório, que, como eu falei, é nessa contradição, porque o aluno que ele está dentro de uma escola, ele vai ter que olhar para o outro e respeitar. Né? E isso não é pela lei, é pela convivência. Eu acho que essa tolerância que a família não dá conta, porque a família, ela é uma célula. A escola, ela vai ter simulações de todos os agentes, os personagens, as situações. Eu acho que hoje o problema do século XXI, da sociedade do século XXI, é o convívio com a diversidade. E a diversidade se combate com o quê? Com conhecimento. E isso é a função, uma das funções sociais da escola. Angélica, mas aí vem uma crítica que eu particularmente tenho. Será que as escolas também não estão virando, de certa forma, fábricas? Por exemplo, eu tenho filhos pequenos, visitei várias escolas antes de colocar os meus filhos, e eu achei um absurdo a maneira como se pensa para colocar uma criança. Por exemplo, falaram várias vezes que meus filhos já iam aprender desde bebês a falar inglês, espanhol, porque tudo isso ia preparar eles para o vestibular, como se o vestibular fosse um marco regulatório da vida do ser humano. Então, toda a vida deles até os seus 17 anos ia ser preparando eles para o vestibular. Então, eles teriam aulas de robótica, teriam aulas de desenvolvimento cognitivo, de nem sei mais explicar o quê. Será que muitas pessoas talvez estejam entrando por esse rumo do homeschooling porque as escolas estão virando assim
estão virando empresas mesmo que estão preocupadas ali com o seu lado financeiro, com o seu lado de ganho, só pensando no vestibular da vida, que não sei se esse é o mais importante da vida do ser humano. Aí quando você aborda esse tema, nós vamos ter que fazer uma divisão, né? Nós temos a escola pública, sim, e nós temos a escola privada. A escola pública, até pela formação, ela vai trabalhar com essa diversidade e esses conteúdos essenciais, ele está preocupada com a formação, vamos dizer, mais humana. A escola particular, às vezes, aonde ela configura muito o quê? Um pensamento, um desejo de uma determinada classe social e econômica. Porque você veja, tem pais mesmo que quer que a criança com 2 anos, com 3 de preferência, já saiba falar inglês, já saiba as operações matemáticas. Para quê? Se ela está ainda em construção. Ela vai fazer compra na casa dela, ela vai ver o telefone, né? Ela precisa de outras aprendizagens, ela está no auge do que? De aprender essa motricidade, da brincadeira, do lúdico, que isso sim vai fazer com que essa criança, futuramente, seja até uma criança genial. Hoje a gente tem crianças de altas habilidades, porque eles nascem nessa sociedade que a gente brinca assim na educação infantil. Não é nem eles já sabem, o dedinho já é touch. Eles já nasceram com essa competência, né? Eles veem determinados rótulos, crianças com 2, 3 anos, que você manda ela pegar uma coisa ou outra na geladeira, na prateleira, ela sabe a diferença entre uma palavra X ou a palavra Y, né? Então, isso é espontâneo. Está na sociedade extremamente refinada em relação ao apelo. Onde você vai, você tem imagens, você tem símbolos, então ela convive com todas as linguagens. Agora, o que aconteceu? A escola particular, ela está exacerbando. Aí você vê criança estressada, você vê crianças, às vezes, que a família quer esse excesso de atividades. Qual o tempo para ela brincar, para ela ser criança? Qual o tempo de literalmente ela brincar na rua? Nós perdemos muitas coisas nessa exigência. Agora, a escola é representação do quê? A escola é fruto do quê? Da sociedade. Então, se nós temos uma escola assim, é porque nós temos um determinado segmento social, a demanda para isso. Então, novamente, aí que eu enquanto profissional, enquanto 33 anos de sala de aula, se a família, os pais realmente ajudarem, permanecerem, participarem, se colocarem em relação a esses excessos, nós vamos ter uma escola melhor, seja ela pública, seja ela particular, seja ela municipal, enfim. Eu acho que esse ganho, porque até os anos 70, o pai só ia para ser informado sobre o rendimento do aluno, hoje não. Ele tem um espaço maravilhoso que ele pode atuar, ele pode opinar, ele pode participar. E é isso que a gente precisa conscientizar, né? Que a escola de qualidade ela é uma construção coletiva pelos profissionais de educação, né, de todas as hierarquias, pelo poder público, mas também pela participação efetiva da família. Ok. Milene, homeschooling também vê o vestibular como o rito de iniciação para a vida adulta de uma criança? Olha, eles conseguem posso responder pela minha família. Não, eu nem quero que meus filhos logo terminem lá os seus estudos e já adentrem assim numa universidade. Não quero mesmo, sabe? Eu acho que eles devem ir com um pouquinho mais de maturidade. Se tiverem já definido, né? De repente a vocação fala tão alto e ali, não, eu já sei que eu vou fazer, tudo bem, ótimo, vou incentivar, vamos ver como é que vai estar a situação jurídica até lá, né? Farão o Enem e estudarão. Só que, às vezes, na nossa cultura tem muito, acho que isso em volta da universidade ou das faculdades, por quê? Talvez as pessoas tenham em mente que a vida acadêmica começará, né, na universidade. E é justamente o que as famílias homeschoolers fazem desde a mais tenra idade, né? Eu concordo quando ela diz que a criança tem que brincar, tem mesmo, minha filha de 4 anos brinca. Só que ela vê tanto a irmã estudando e o irmão estudando que às vezes ela me pede que ela também quer estudar. Aí, para não desmotivar, eu até pego alguma coisa para ela lá, tudo que eu tenho, um material preparado para ela,
Mas eu ainda não faço com tanta assiduidade, que para mim o mais importante é que ela brinque, ela fica lá com o Lego, ela fica com as pecinhas e daí ela, né, enfim. Então aí eu vou lá e então vamos estudar. E eu tiro um tempinho com ela também para ela estudar, mas aquilo, assim, é uma coisa, sabe, gostosa, né? É uma coisa prazerosa, né? Ela quer, ela estuda, ela não quer, ela fala assim, eu não quero estudar hoje. Eu, tá bom, então vamos ler então. Vamos, a senhora me conta uma história e eu já vou lá, faço uma leitura dialógica com ela e ela nem tá vendo que ela tá estudando, né? É assim, mas a maioria dos pais que eu conheço também não tem essa fissura, vamos dizer assim, pelo vestibular e para começar já logo a vida acadêmica. Por quê? Porque nós já entendemos que a vida de estudo, né? E quando depois sai, se forma, continua se estudando. Meu filho já me fez essa pergunta, mas nós vamos estudar até quando? Eu falei, a gente respira até quando? Até o último fôlego de vida, meu filho. Então, enquanto você tiver vida, você vai estudar. E você não vai conseguir estudar todas as coisas que existem nesse mundo ainda. Então tá bom. Milene, a gente já está encerrando o nosso programa, mas eu não poderia deixar de abordar como é que está o aspecto legal disso tudo, como é que está o aspecto legal do homeschooling no Brasil. São mais de 3.200 famílias, mas a gente tem uma estimativa. E a gente tem a decisão do STF que está próxima aí de acontecer. Como é que está essa situação dos pais que dão aula em casa, mas tem toda a crítica também de que isso pode estar promovendo um isolamento e teve casos até de pais que já foram, se não me engano, foram presos. Mas como que está essa situação legal hoje no Brasil? Então tá, só uma correção, nunca ninguém foi preso. Não foi preso? Não, nunca ninguém foi preso. Mas já teve condenação? Nem perdeu o guarda de filho. Não, o que acontece é que alguns pais, né, tiveram problemas com a justiça e aí uma das sugestões, né, seria a perda de guarda de filho, mas não tem. Desde dia 22 de novembro de 2016, o ministro Barroso deixou um sobrestamento cancelando as 37 famílias que estavam sendo processadas até aquela data e assegurou que nenhum pai pode ser processado, seja por qual motivo for, de abandono intelectual, enfim, esse tipo de coisa, ou por não ter matriculado a criança na escola a partir dos 4 anos, até o STF julgar o caso que está aí para julgar nesses dias, né? Nesse mês, se tudo correr do jeito que está acontecendo. Certo, então o homeschooling até hoje está suspenso, então quem assim não é proibido, muito pelo contrário, quem quiser... Eu costumo dizer que nós estamos na melhor fase do homeschooling, né? Porque nós temos esta liberdade. Lógico que a gente pode sofrer denúncia, os pais podem sofrer denúncia, o conselheiro tutelar pode bater na casa. Denúncia de isolamento intelectual, é isso? Alguém se incomoda, né? Como nossa sociedade, nosso país é um país escolarizado, né? Na nossa cultura é assim, as pessoas logo veem uma criança fora da escola e já se incomodam. Uns perguntam, né? Aí você fala tudo o que acontece, a pessoa fica, que bom que estão estudando. Mas existem casos de pessoas que não, que acham que tem que estar na escola mesmo. Aí faz a denúncia, esse pai pode ser denunciado, mas aí o pai vai ali conversar com o conselheiro tutelar, mostrar o sobrestamento do ministro Barroso e dizer que estamos aguardando o STF fazer o julgamento, se será constitucional ou inconstitucional. Ok, então decisão aí do Supremo Tribunal deve chegar aí por esses dias. Você fique atento, de repente, quem sabe você pode ser um adepto ou não do homeschooling aí para você, para os seus filhos. Então, sem condenações mais. Para quem promoveu o homeschooling em casa. Chegamos ao fim de mais uma entrevista, mais um TV Câmara. Eu quero agradecer imensamente pela presença de vocês. A gente poderia fazer um programa até o fim do dia, porque são muitas dúvidas, muitas questões, sim. Muitas colocações, mas quem quiser saber mais sobre o homeschooling, Milene, você tem um endereço para passar? Eu tenho da ANED, né? A ANED é a Associação de Educadores Domiciliares, né? Onde tem o diretor Rick Dias e a Lilian Dias, a sua esposa. Então é um lugar bem confiável
para se ter alguma informação a respeito. Legal, a ANED, Associação Nacional de Educação Domiciliar, você viu o site aí. E, Angélica, quem quiser saber mais, pedir esclarecimentos, quem quiser qualquer tipo de informação, você disponibiliza o seu e-mail. Isso, eu sou professora do curso de Artes Visuais e Pedagogia da Univap e meu e-mail é mamaia@univap.br e terei o imenso prazer de apresentar lá a nossa universidade e também responder alguma pergunta, alguma orientação, né? Estou à disposição. Ok, obrigada pela presença mais uma vez. O TV Câmara Entrevista termina por aqui. Para você rever este programa, acesse o nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí e curta, comente. E se você gostou dessa entrevista, compartilhe o nosso conteúdo. Siga também a nossa página no Facebook, facebook.com/TV Câmara Jacareí. E as fotos, você já sabe, estão no Insta da Câmara Municipal. Continue ligado na programação da TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade, e semana que vem tem mais um TV Câmara Entrevista. Forte abraço e até lá.